Sabe aquele funil de vendas B2B que todo mundo conhece? Pois é, talvez seja a hora de repensar. Existe uma força invisível, a inteligência artificial generativa, que está redesenhando completamente a jornada do cliente. E hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que essa transformação realmente significa para o futuro dos negócios. E aqui fica a pergunta, né? Uma pergunta que até assusta um pouco. E se a jornada do seu cliente estiver acontecendo agora num lugar que, por natureza, a gente simplesmente não consegue ver? É exatamente esse o desafio que a gente vai desvendar. E olha, o que está em jogo é altíssimo. O Alexandre Caramache, que é CMO da Semantics, resumiu isso de um jeito bem direto. Ele disse: se você não está na resposta, você não está na decisão. Simples assim. E isso não é só uma frase de efeito, não. É um diagnóstico real do dia a dia da operação. Para a gente visualizar essa mudança na prática, vamos pensar em como era antes. Era tudo linear, né? A pessoa buscava, clicava, ia para o site. Previsível. Só que agora, o jogo virou completamente. O cliente faz uma pergunta para uma IA, recebe uma resposta prontinha e já monta uma lista de favoritos na cabeça. Tudo isso antes mesmo de sequer pensar em visitar um site. A primeira triagem, a primeira qualificação da venda, agora acontece dentro de um modelo de linguagem. E não estamos falando de uma coisinha pequena, não. A escala dessa transformação é gigantesca. O Gartner, que não é qualquer um, está prevendo que o tráfego de busca orgânica pode cair pela metade, 50%, até 2028. Isso não é uma aldinha, gente. É um verdadeiro tsunami digital. E aqui está o pulo do gato para entender esse cenário novo. O tráfego, ele não sumiu do mapa. Ele só se transformou em outra coisa. Uma coisa que a gente não consegue mais rastrear. Virou uma influência poderosa, mas invisível, sabe? Que está lá, moldando as decisões dentro de um chat de uma conversa. Bom, se o problema é novo, a solução também tem que ser, certo? Então, vamos entrar no conceito de GEL, a otimização para motores generativos. É a nova disciplina que a gente precisa dominar agora. E olha, GEO é uma coisa bem diferente de SEO. Não é mais sobre aparecer numa lista de links, de jeito nenhum. O grande objetivo do GEO é garantir que a sua marca seja citada, que ela seja recomendada nas respostas que a inteligência artificial dá para as pessoas. E é essa a virada de chave que precisa acontecer lá em cima, na diretoria, sabe? A pergunta deixou de ser: a gente está na primeira página? Agora a pergunta é: a nossa marca é recomendada quando um decisor faz uma pergunta para uma IA? A competição mudou de arena. Agora a briga é pela preferência de um algoritmo. Essa metáfora da vitrine é simplesmente perfeita para explicar isso. Pensa bem. A grande vitrine de uma marca, aquele primeiro lugar onde o cliente te vê e te avalia, não é mais a página de resultados do Google. Agora, a vitrine é a própria resposta da IA. Se a sua marca está ali, bem representada, ótimo, você está na vitrine. Se não está, bom, você está do lado de fora da loja. Beleza, a ideia geral está clara. Mas e na prática? Como é que fica essa nova jornada do cliente passo a passo? Então, esse novo funil B2B tem 4 etapas bem definidas. Vamos lá. Primeiro, a descoberta, que começa com uma pergunta. Segundo, a shortlist. É aqui que a IA pega o mercado inteiro e resume em 3 ou 4 nomes. Terceiro, a validação, quando as pessoas dentro da empresa confiam nessa curadoria da IA. E por último, a conversão. É a hora da marca provar que entrega tudo aquilo que a IA disse que ela entregava. Então, o ponto crucial é este. A unidade de valor mudou. A gente não mede mais cliques. Agora, a gente mede citações. Com que frequência sua marca é mencionada? Qual a qualidade dessa menção? Em que contexto? Isso, meus amigos, virou o novo ouro. E claro, para gerenciar essa nova realidade, a gente precisa de novas métricas. É hora de medir o que podemos chamar de share of voice algorítmico. O que isso quer dizer? Rastrear a frequência das citações, a qualidade da informação, qual sua fatia de recomendação em comparação com os concorrentes e, o mais importante, o contexto. A sua marca é vista como líder, como uma boa alternativa ou só mais uma na multidão? E por que medir isso é tão importante? Porque, como o próprio Caramache diz, se a gente não mede, o GEL vira só uma crença, uma aposta no escuro. E convenhamos, crença não bate meta de trimestre, né? Ok, já entendemos o problema, já entendemos a teoria. Agora, mãos à obra. Vamos para a prática com um playbook de 5 passos para implementar uma estratégia de GEL de verdade. Passo número 1. E esse aqui talvez seja o mais crucial de todos. Comece pelo comportamento de compra. Esquece o conteúdo do site por um minuto. O negócio é sentar com o time de vendas, com o time de produto e mapear as perguntas de verdade.
O que os clientes perguntam antes de fechar o negócio, antes de comparar ou até de trocar de fornecedor. Passo 2. Construir o que a gente chama de camada de conhecimento oficial da empresa. Basicamente, uma fonte única da verdade. E o detalhe, essa camada tem que ser otimizada para máquinas, não para humanos. Porque se a sua informação oficial for confusa ou difícil de usar, a IA não vai ter dúvida. Ela vai pegar a informação do seu concorrente. E essa camada de conhecimento tem que ter 3 características essenciais. Primeiro, ser estruturada, para a máquina entender o que é mais importante. Segundo, semântica, ou seja, com dados consistentes, sem espaço para dupla interpretação. E terceiro, citável, cheia de fatos, de cases, de evidências que a IA possa usar e falar: olha, a fonte é essa aqui. Passo 3. Distribuir a autoridade. E aqui tem um erro muito comum que é focar só no próprio site. A autoridade de verdade, aquela que a IA respeita e usa para aprender, é construída num ecossistema muito maior. Estamos falando de publicações do setor, de redes como o LinkedIn, de newsletters, de parceiros. É aí que a mágica acontece. Passo 4. Criar agentes de marca. A gente não está mais falando daquele chatbot simples que só responde "Oi, tudo bem?" A ideia é desenvolver agentes de verdade, mais sofisticados, que entram na conversa para interagir, para apresentar provas, para ajudar a comparar soluções. Esse agente não é um acessório, ele é um novo canal de vendas. E por último, passo 5, testar e otimizar. O GEL tem que ser tratado como um canal de performance, igual fazemos com mídia paga. Isso significa testar o tempo todo. Só que em vez de fazer teste AB de banner, a gente vai fazer teste AB de respostas da IA. A gente ajusta o que ensina para ela para ver se o resultado melhora. É um ciclo contínuo. Bom, chegamos na parte que todo mundo quer saber, o ROI. Quais são os ganhos reais para quem começar a se mexer agora? Por que essa pressa toda? Olha, os ganhos de uma boa estratégia de GO são bem diretos e fazem uma diferença enorme. Primeiro, o custo de aquisição de clientes, o CAC, cai, porque os leads chegam muito mais qualificados. Segundo, os ciclos de venda ficam mais curtos, afinal, o cliente já vem mais educado. Terceiro, as taxas de conversão aumentam, porque sua marca já chega como uma das favoritas. E quarto, o mais importante, você cria uma vantagem competitiva que é difícil de copiar. E para fechar, vamos deixar uma provocação no ar. GEL não é marketing do futuro, não é uma tendência para daqui a 5 anos, é o funil de vendas que está rodando agora. A única diferença é que para a maioria das empresas, ele está acontecendo num lugar que elas não conseguem ver nem medir. Ainda. A grande questão é, quando vão começar a olhar para isso?